No encontro de hoje, o assunto a ser abordado é o diodo Zener. Já tivemos a oportunidade de estudar o diodo semicondutor, como que a sua estrutura cristalina é construída, como identificamos os terminais do diodo através do seu símbolo e através do seu encapsulamento. O diodo Zener é fabricado para operar em tensões além da tensão de ruptura, na polarização reversa, onde há a ocorrência dos efeitos Zener e avalanche. Nesta região, a curva característica I de Zener em função da tensão de Zener se aproxima de uma reta de coeficiente angular muito pequeno, o que leva a uma pequena variação da tensão para uma ampla faixa da variação de corrente. A principal aplicação desse componente ocorre quando ele é polarizado reversamente. A seguir, vamos ver como que é formada a respectiva curva característica. A curva característica de um componente eletrônico expressa graficamente como que a corrente, variável dependente, se comporta quando é submetida a uma variável de tensão, variável independente. Para mais detalhes sobre esse assunto, assista ao vídeo 4, cujo link é indicado. No caso da curva característica do diodo Zener, percebe-se que na polarização direta, o formato é semelhante ao do diodo, em que a corrente direta apresenta comportamento exponencial. A diferença ocorre na polarização reversa, que é subdividida em duas regiões. Na região de saturação, os efeitos são semelhantes ao do diodo semicondutor. Há corrente de saturação reversa de pequena intensidade, decorrente dos portadores minoritários. A outra região é a região de ruptura. É nessa região que o Zener é amplamente utilizado em circuitos eletrônicos. Nessa região, o Zener apresenta uma pequena variação de tensão para uma ampla variação de corrente, ou seja, o significado é que a tensão entre os terminais do Zener permanece praticamente constante ao longo dessa variação de corrente. A tensão que é definida para esse valor é denominada como sendo tensão de breakover, tensão de Zener, tensão de breakdown ou ainda tensão de ruptura. A diferença entre os componentes Zener e diodo é que o Zener é fortemente dopado com grande área na junção PN, opera na região reversa e, uma vez atingida a tensão de ruptura, tende a manter essa tensão constante. Já o diodo opera na região direta e, uma vez alcançada a tensão direta, VJ, passa a operar com uma chave eletrônica fechada. O efeito Zener e o efeito avalanche são fenômenos decorrentes da interação entre a energia cinética e potencial quando o Zener é polarizado reversamente. O efeito Zener. Ao polarizar o diodo Zener com uma tensão reversa igual a Vz, tensão de breakdown, de ruptura, tensão de Zener, ao rompimento das ligações covalentes no semicondutor. Esse efeito chama-se ruptura Zener e depende do grau de dopagem do material semicondutor. O efeito avalanche acontece com o aumento da tensão reversa sobre o diodo. Ocorre, então, um aumento da velocidade das cargas elétricas no semicondutor. Com isso, com esse aumento da velocidade, há, então, um aumento entre os elétrons livres. O choque entre eles faz com que haja uma energia suficiente para liberar mais elétrons da camada de valência. Com isso, o elétron que foi liberado também é acelerado, colide com a rede cristalina, liberando outros elétrons. Isso dá origem a uma reação em cadeia
conhecida como efeito avalanche. A localização da região Zener pode ser controlada pelo nível de dopagem, ou seja, o aumento da dopagem com o aumento de impurezas diminui o potencial de Zener. Mas qual é a função do diodo Zener? E o que é um regulador de tensão? É um circuito eletrônico que tem a capacidade de manter a tensão contínua, VCC, VDC constante, nos terminais que alimentam uma carga, mesmo que haja a variação no valor desta carga. É como se colocássemos uma fonte de tensão constante com o valor da tensão desejada para alimentar a carga e esta permaneça indefinidamente com o mesmo potencial. O cenário proposto pelo exemplo não pode ser implementado, pois os níveis de tensão são incompatíveis. Assim, deve ser previsto um circuito que possibilite a conexão entre a carga e a fonte, respeitando o limite da tensão de alimentação da carga, ou seja, um circuito regulador. Um dos circuitos reguladores mais simples é o que emprega o Zener para realizar essa função, sendo que o objetivo do regulador é manter a tensão na carga constante. Para que o Zener venha a operar como se fosse uma fonte de tensão constante, é necessário que condições elétricas sejam obedecidas. A primeira delas é que o Zener esteja polarizado reversamente, pois somente na polarização reversa é que o Zener poderá entrar na região de ruptura e, por consequência, alcançar a tensão de Zener, também chamada de tensão de ruptura. E no circuito em questão, essa condição é atendida, porque o cristal P, terminal do anodo, está no potencial negativo, enquanto que o cristal N, terminal de cátodo, está no potencial positivo. O circuito básico para a operação do Zener como regulador consiste em um circuito misto em que o Zener e a carga estão conectados em paralelo e o conjunto em série com um resistor limitador e, por fim, a fonte de alimentação. Destaco que o Zener está conectado em paralelo com a carga, o que indica que a tensão sobre esses dois componentes é a mesma. Vamos analisar o circuito usando os símbolos dos componentes. A partir da direita, o resistor RL indica a carga, e a denominação RL é empregada porque o subscrito L é de lowered em inglês, que significa carga. O funcionamento de RL requer uma tensão constante, denominada RL, e quando isso ocorre, circula a corrente IL, que alimenta essa carga. Já o Zener deverá ser projetado para a correta operação do circuito, ou seja, polarização reversa. Como o Zener está em paralelo com a carga, temos que essas tensões serão obrigatoriamente as mesmas, ou seja, VZ igual a VRL. Assim, a especificação completa do Zener deve informar a tensão de Zener e a potência de Zener. O resistor RS, além de limitar a corrente total do circuito, é também responsável por absorver o desequilíbrio da tensão da fonte e da carga, uma vez que a tensão da fonte deve ser superior à tensão da carga, pois a premissa é que estamos diante de um circuito regulador de tensão. E, finalmente, a fonte de tensão contínua, que deverá apresentar um potencial de VCC volts ou VDC volts superior ao valor requerido pela carga. Desta forma, o circuito proposto está apropriado para o correto funcionamento. Para que o Zener opere como regulador de tensão, é necessário que o Zener esteja em polarização reversa,
que a tensão da fonte seja no mínimo superior à soma da tensão no resistor limitador e a tensão no resistor de carga, e a corrente que circula no Zener deve ter um valor mínimo capaz de colocar o Zener na região de ruptura. Quando essas condições estiverem satisfeitas, o diodo Zener apresentará comportamento, repito, comportamento semelhante a de uma fonte de tensão VZ, o que equivale a se referir que o diodo Zener apresenta um comportamento de uma fonte de tensão com potencial de VZ volts. Neste momento, o objetivo é avaliar com mais atenção sobre a corrente mínima de Zener. E para isso, vamos nos ater à curva característica, mas com foco nos intervalos de operação. Dividi a curva em 3 cores, verde, avermelhada e amarela. Na área verde, o Zener tem a operação semelhante ao do diodo semicondutor. Se a tensão anodo-catodo supera a tensão da barreira de potencial VJ, o diodo conduz. Comportamento semelhante é de uma chave eletrônica fechada. Na área avermelhada, o Zener opera com uma chave aberta. No intervalo entre 0 e VJ volts, a camada de depressão não é vencida, o que implica em uma chave eletrônica aberta. A região de saturação, Zener ainda não conduz, porque ele está reversamente polarizado. A camada de depressão impede a condução, portanto, chave eletrônica aberta. Na área amarela, região que está ainda em polarização inversa e, após a tensão anodo-catodo alcançar a tensão de ruptura, é que apresentará comportamento semelhante de uma fonte de tensão VZ. Olhando com mais cuidado, observamos que é uma região de instabilidade. Mesmo que o valor de VZ seja alcançado, a intensidade da corrente que circula pelo Zener não é suficiente para garantir ao seu funcionamento. Por isso, nos projetos de circuitos reguladores de tensão a Zener, há uma regra prática de estimar a corrente mínima como sendo 10% da corrente máxima. Para finalizar, um resumo sobre o comportamento do Zener. Na polarização reversa, também chamada como polarização inversa, temos 2 situações. A primeira delas é quando a tensão anodo-catodo está entre 0 volts e a tensão de ruptura, também denominada como tensão de Zener. O Zener simplesmente não funciona, uma chave eletrônica aberta. A segunda situação, que a torna o componente como um componente de interesse porque opera como regulador de tensão, e para isso a tensão anodo-catodo deve ser superior à tensão de ruptura. Aí sim, temos o Zener comportando-se como se fosse uma fonte de tensão de VZ volts. E finalmente, se o Zener estiver diretamente polarizado, o seu comportamento é idêntico ao do diodo semicondutor. Valeu, até a próxima!